desejos no nosso coração. Nós não precisamos vencer a tentação. Quando você peca, sua carne é muito forte. Oi, pupilas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você ainda não é inscrita, aproveita, se inscreva, clica no botão gostei para que eu consiga levar esse vídeo para mais pessoas e ajudar mais pessoas a serem cada vez mais santas e cada vez mais próximas de Cristo. Já que eu falei sobre cada vez ser mais santos, hoje eu quero lidar com um tema específico. E esse tema é como lidar com as tentações. Esse tema é um tema crucial na vida do cristão, porque todos os dias da nossa vida nós sofremos tentações, porque a nossa realidade de pecado nos mostra que a tentação é inevitável. Nós somos pecadores por natureza, então por isso a tentação se torna algo inevitável. Lá, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore, naquele momento o pecado entrou no mundo. Então, a partir dali, toda criança que nasce, ela já nasce pecadora. Desde o ventre da sua mãe, você já é pecadora. Olha que ironia, não? E hoje eu quero te falar sobre duas fontes de tentações que acontecem na nossa vida. A primeira é inevitável. A segunda, ela vem, mas a gente consegue resistir mediante ter a nossa fé firmada em Cristo. E a primeira fonte de tentação, ela é de nossa natureza. Tá lá em Mateus 15, versículo 19 e 20, e diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Aqui a passagem se refere à tradição dos anciãos, dos fariseus, em lavar as mãos e tudo mais. E Jesus, ao responder à dúvida deles, porque eles não lavavam as mãos, Jesus respondeu que o que nos contamina não é não lavarmos as mãos ou falarmos algo. O que nos contamina de natureza é o que procede do nosso coração. Então, nós somos pecadores por natureza. A cobiça, ela está instalada no nosso coração, porque nós somos pecadores. Diferentemente de Jesus, quando foi levado ao deserto, ele sofreu tentações, mas o que ele não tinha? A cobiça no coração. Então, aqui está falando assim, do coração procedem os maus pensamentos, ou seja, o nosso coração já está instalado a cobiça desde o momento em que saímos do ventre da nossa mãe. Então, essa é uma fonte de tentação que não tem como a gente mudar, porque isso já aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. A segunda fonte de tentação está lá em Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito do deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Como assim, Amanda, a segunda fonte está ali? A segunda fonte está aqui no sentido de que são tentações que Satanás e os próprios agentes dele ali, aqueles anjos caídos, colocam nas nossas vidas. O Satanás não coloca desejos no nosso coração. Ele direciona, ele proporciona ocasiões para que a sua cobiça, que já é de natureza, já está instalada no seu coração, venha a te fazer cair. Então, ele utiliza dessas situações, das nossas fraquezas, ele vê o que te faz cair. O seu ponto fraco, o seu pecado de estimação, seja a glutonaria, seja a sexualidade, a pornografia, seja algum outro tipo, seja adultério, fornicação, existem vários tipos de tentações que podem acontecer na sua vida, mas elas acontecem e você cai nela mediante a cobiça que está no seu coração. Não existe isso de a carne é fraca. Quando você cai em pecado, quando você cai naquela tentação, quer dizer que sua carne é muito forte mesmo, que ela conseguiu falar mais alto do que o próprio Espírito Santo que habita em você, claro, se você aceitou Jesus Cristo. Às vezes você pensa assim, a tentação, se eu não cair nela, ela é pecado? Não é. Eu vou te provar lá em 1 Coríntios 10, 13, está escrito assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá o livramento para que vocês a possam suportar. A tentação, ela é algo de Deus? Ela não é. Lá em Tiago já fala que a gente não pode dizer que a tentação sobreveio de Deus, ela já é algo de natureza e ela já está conectada à cobiça do nosso coração.
Só que não vem até nós nenhuma tentação que nós não conseguimos suportar, porque Deus, ele nos dá força para vencer essa tentação. Então, se você caiu nesse pecado, a culpa é exclusivamente sua. Então, vamos ter um pouco de autorresponsabilidade, não culpar Deus ou até mesmo Satanás. A gente está dando muito crédito para ele, para coisas que nós mesmos estamos fazendo. Você caiu num pecado, por que você caiu nesse pecado? Porque você estava sondando ali. O inimigo, ele apenas usa de situações para te pegar. E aí você vai e cai. Aí depois você culpa ele, dá crédito para ele de uma coisa que você mesma cometeu. Então, como que a gente faz para se livrar disso? Devemos nos posicionar, fugir de situações que possa trazer algo que vá nos fazer cair. Por exemplo, se você tem um pecado de glutonaria, você tem que fugir de situações que vai te fazer comer muito. Se você tem o pecado da fornicação, você tem que fugir de situações, um parênteses, fornicação é sexo antes do casamento. Então, você tem que fugir de situações em que vai te causar isso. O adultério, sexo com outra pessoa depois do casamento, depois que você está casado. Você tem que fugir disso. E hoje em dia, o inimigo anda assim, vigiando, trazendo situações para que você possa cair mediante a cobiça que já está no seu coração. Por isso que a Bíblia fala que todos os dias nós devemos vigiar e orar. Porque ele está sondando, ele fica ao nosso derredor para pegar aquele momento de ponto fraco e fazer com que você caia. Mas você caiu porque você quis. Porque ele coloca ali, se você caiu é porque você não estava firme o suficiente naquele momento para que você suportasse aquilo e vencesse aquela tentação. Nós devemos vigiar nossos olhos, nosso coração, nossos pensamentos. Em Provérbios fala que de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Então, nós devemos orar todos os dias, Senhor, proteja meus olhos, meus ouvidos, meus pensamentos, as minhas atitudes. Todas as vezes que eu oro pelo meu casamento, pelo meu esposo ou por mim, eu falo, Senhor, vigie, proteja, blinde o nosso coração, os nossos ouvidos, nossos pensamentos, nossas atitudes. Porque quando você vai pedindo, quanto mais você pede essas coisas, mais você vai sendo revestido. Não tem como você vencer a tentação sem oração, sem ler a palavra, sem jejuar. Você quer vencer a tentação, além disso, não frequente lugares. Eu costumo dizer que você não pode andar na piscina escorregadia, descalço, se você não quer cair. Com certeza você vai cair. Então, fuja de situações que vai te fazer cair, que vai te fazer você se decepcionar. Você vai ficar mal consigo mesma. Você vai ficar mal com Deus e isso ainda pode te distanciar dele, porque você pensa que, já que eu deslizei aqui, eu vou me afastar. E assim que Deus perde muitos filhos de volta para o mundo. Então, todos os dias nós precisamos exercitar nossa mente com as coisas do alto. Lá em Colossenses fala, mire nas coisas do alto. Esqueça dessa vida aqui na terra, da dopamina barata que te gera ali a todo momento. Mire no alto. Quando você mira no alto, quando o seu foco, o seu alvo é Jesus, você consegue vivenciar e viver uma vida mais de santidade. Você consegue caminhar com ele de maneira leve. Então, como que você vai fazer para fugir disso? Você conhece o seu ponto fraco, você conhece as coisas que te fazem cair. Então, seja estratégica, converse com Jesus, peça para o Espírito Santo te direcionar. Fala assim, Espírito Santo, me conduza pelo teu caminho. O Espírito Santo, não permita com que venha uma tentação que me faça cair, me dê forças para não cair, Senhor, porque eu não quero cair, eu não quero pecar contra ti. Crie situações para você fugir dessa tentação na sua vida, porque o inimigo, sim, ele está ao derredor ali, procurando só o momento oportuno para te enviar algo para você cair, porque a cobiça do seu coração é o que vai te fazer cair nessa tentação, e não é Deus, e muito menos o inimigo. Eu quero que vocês entendam que nós não precisamos vencer a tentação ela vai vir a todo momento. Jesus foi tentado, vocês viram que eu li aqui. A nossa luta é para vencer o pecado todos os dias. E a gente vence o pecado se purificando, se santificando, ficando cada dia mais próximo do Senhor, sabe? Tendo aquela conexão com Jesus, pedindo ao Espírito Santo a todo momento para te guiar, para te conduzir pelo caminho dele. E quando você lê a palavra, você tem essa intimidade com o Pai, você pode ter certeza que a tentação vai vir e você vai ser forte o suficiente espiritualmente
para não dizer que a sua carne é fraca, sendo que, na verdade, quando você peca, a sua carne é muito forte. A nossa luta todos os dias é ficar cada dia mais próximo de Cristo, que é fugindo de tentações e lutando para não cair no pecado. Então se pergunte, o que eu posso fazer para ficar longe do pecado e mais perto de Cristo? Eu garanto que quando você fizer essa pergunta todos os dias da sua vida e todos os dias você convidá-lo para viver o dia com você, você vencer essas tentações, com certeza vai ser algo muito mais fácil do que vencer sem ele. Um beijo, minhas pupilas, espero que eu tenha ajudado vocês com o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.